Quem está aqui conosco é o Francisco Teotônio de Souza, que está lançando o livro Piancó, o Pequeno Grande Rio. Vem cá, Francisco. Bota aí a boca no microfone, como diz aqui, como se diz no linguajar popular. Boa tarde, prazer em ter aqui conosco. Tudo bem? O prazer é todo meu, tudo bem, tudo dentro dos conformes, como dizia Pedro Freire, lá do Velho Piancó. E nós estamos prontos para fazer alguma explicação sobre o rio Piancó, principalmente o seu conteúdo. Me diga uma coisa, o rio Piancó está morrendo, não? Não, o rio Piancó está vivíssimo. Tá. Não tem a mínima condição de morrer. Primeiro, o rio Piancó tem uma extensão de 450 quilômetros. Tem a maior quantidade de barragens, talvez no Nordeste Oriental. Quer dizer, desde a nascente até o Rio Grande do Norte, temos calculadamente 8 bilhões de metros cúbicos d'água estocados nele. De modo que não há como o Piancó morrer. O seu nome é? Pedro Severino de Souza. Pois não, Pedro? Eu sou colaborador do livro de seu Francisco Teotônio, esse grande livro que vai revolucionar a história do Vale do Piancó. E como também a gente está programando dentro da Semana Universitária de Coremas, nesse final de ano, do dia 27 a 3 de janeiro, o lançamento desse livro lá em Coremas vai ser exatamente no dia 3 de janeiro, às 19 horas, no auditório do Colégio Cenacista. Obrigado, um grande abraço, companheiro. Sucesso aí também. Foi uma satisfação participar do seu programa, colaborando com o lançamento do livro do seu Chiquinho Teotônio. E estamos aí participando arduamente e colaborando com o senhor. Muito bem. Muito obrigado. Um grande abraço. Agora, gente amiga, na Grande João Pessoa, são 14 horas e 20 minutos. Meu querido Pedro Severino, primeiro que tudo, boa tarde. Boa tarde, Jorge Brau da Silva, Ribamar, Zé Ribamar, seu Francisco Teotônio, que está lançando o livro agora na FAEPA, sexta-feira, às 17h30. E a gente está participando desse lançamento desse grande livro, que vai revolucionar a cultura e o desenvolvimento do Vale do Piancó, com certeza. É a nossa participação e estou à disposição a qualquer pergunta. Tá certo, Pedro. Olha, eu aqui observando o que fala Antônio Batista da Silva Neto, que é procurador de justiça, ele diz aqui: conheci o bacharel Francisco Teotônio de Souza no primeiro quartel da década de 1950, como estudante e participante do Grêmio Literário Pereira da Silva, que funcionava no Vistusto, Grupo Escolar Tomás Mindelo, esquina com Praça Aristides Lobo, aqui em General Osório. Aqui uma bela apresentação. Meu querido e estimado doutor Francisco Teotônio de Souza, boa tarde. Boa tarde. Pode se aproximar aqui desse microfone. Boa tarde. Satisfação tê-lo aqui. Faz parte da família do fundador dessa rádio de José Teotônio da Silva. É meu primo, era meu primo. Era seu primo. Isso. Pois é. E o nosso Toninho Teotônio, lá de Piancó, é o seu primo também? Primo legítimo. Primo legítimo, né? Isso. É o nosso Antônio Teotônio. Como surgiu, Francisco Teotônio de Souza, o lançamento, esta obra literária que irá marcar, como bem disse aqui há pouco o nosso querido Pedro Severino, vai nos dar um verdadeiro passeio nas bacias hídricas, não só da Paraíba, mas como também do Rio Grande do Norte. Bem, o problema é o seguinte: eu tenho observado que toda a história da Paraíba e tudo que foi escrito sobre a região do sertão estava completamente fora, digamos assim, do normal. Não era a verdade a história que eu conheço, a história que eu conheci. De modo que é por isso que eu procurei fazer, digamos assim, um reparo, uns ajustes. Para que pudesse, no futuro, a gente conhecer os fatos como realmente aconteceram, quando e onde aconteceram. Pois é, tá aqui um trabalho. Alguma coisa você quer falar, Pedro? Diga aí. Não, eu quero fazer uma participação na colocação de Zé Ribamar a respeito do homem muito violento. Viu, Zé Ribamar? Escuta essa minha participação a respeito do seu pensamento sobre o homem.
Olha, o homem, às vezes, seu José Teotônio, Francisco Teotônio, Jorge. O seguinte, o homem, às vezes, se comporta, o homem é racional. O homem é racional, sem sombra de dúvida. Mas, às vezes, o homem se comporta, assim, pior do que o animal. O animal, o leão, a onça, são irracionais. Mas tem momento que o leão, a onça, raciocinam, os animais, de modo geral, tem um poder sensitivo, mais aguçado do que a gente. Às vezes o animal irracional é mais racional que a gente. A gente demarca o território como os animais, como a onça, demarca o território. Eu digo o seguinte, que esse negócio de patriotismo, nacionalismo, leva só atrás da humanidade. Eu acredito que cada um de nós é uma célula de Deus. Eu acredito sim, que cada um de nós é uma célula de Deus. E Deus é um sofredor, porque todos não fazem sua parte. E Deus está sofrendo. E a humanidade em si sofre. Se a humanidade em si sofre, Deus está sofrendo. Porque cada um de nós, guarda dentro de nós uma célula de Deus. Então, eu dou um exemplo seguinte. A questão do homem ser racional e o animal ser irracional. O animal tem o poder sensitivo, bem aguçado do que o homem. Eu dou um exemplo na tsunami lá na Indonésia, no final de 2004, aquela tsunami da Indonésia, onde o epicentro foi em Java, na Indonésia, que quando os animais souberam da ocorrência, bem umas 2 semanas antes, evacuaram todo o território de Java. E naquele maremoto, naquela tsunami, morreram mais de 300 mil pessoas. Cadê o poder sensitivo, racional do homem que não enxergou isso? Não existe. Os animais já enxergou. Essa aí, você... Tá certo, Pedro. Ok. Muito obrigado. Setentrional. Eu vou orientar, porque... Oriente, o setentrional. Viu, seu Francisco Teotônio? O Nordeste Setentrional que fica... Você nasceu em Itaporanga, claro, para chegar lá, não é, Pedro? Isso aí. A festa universitária de Corema esse ano vai ser realizada de 27 de dezembro a 3 de janeiro. A gente já falou com o presidente da Comunidade Universitária de Coremas, no dia 3 de janeiro, num sábado, às 19 horas. Vamos lançar esse livro também, o Rio Piancó, o Pequeno e Grande Rios. Vai lá em Coremas, a turma já está se programando e vamos fazer uma festa mesmo lá no lançamento desse livro. Pois não, diga, Pedro. Com certeza, a gente está trabalhando, vendo a possibilidade, dentro da bacia do Piancó, que compreende o Alto Piranha, Rio do Peixe, Espinharos, Seridó, está em torno de 130 municípios. A gente está vendo a possibilidade de fazer um trabalho de lançamento nesse município e contactar com os prefeitos para ver a possibilidade, a elaboração de projeto de lei, que se crie, digamos, uma dotação para que seja semeado esse livro nas secretarias de educação, nas escolas, para uma leitura complementar aos seus alunos. E como também a nível de Secretaria de Estado de Educação, que isso resgata a história do Vale do Piancó, não só do Vale do Piancó, toda a história de povoamento da nossa Paraíba e do Rio Grande do Norte. Uma complementação dentro do livro de Francisco Teotônio, ele menciona a borda com muita propriedade, que dentro dessa bacia tem a capacidade de acumulação d'água de 8 bilhões de metros cúbicos d'água, juntando as bacias da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Só que esses 8 bilhões de metros cúbicos d'água quase não é utilizado, não tem uso nenhum. A água evaporando, sem nenhuma utilidade. Essa água está no pomar sem utilidade. Eu digo o seguinte sempre, olha bem, eu digo sempre o seguinte sempre. No Brasil tem um potencial enorme de recursos naturais e recursos hídricos, mas essas águas não são aproveitadas. Não são aproveitadas. Curemas. O que é que se pode fazer para se aproveitar essas águas? É o seguinte, olha bem. No programa, no governo vem há muito tempo a nossa política pública das ações dos governos, não só do governo atual, como os governos anteriores. Não existe um programa, exemplo, social, que dê assistência, apoio, creditício ao homem do campo, que dê conselho ao homem do campo a trabalhar. Recentemente, eu tive uma ideia, essa ideia eu estou tentando materializar, é justamente criar um programa social para a questão da agricultura familiar. Já existe a Pronaf, a tarifa verde, coisa assim para o irrigante, mas a tarifa verde é para meia dúzia, não atinge o social. Não atinge o social. Eu tive uma ideia seguinte, se criar um programa a nível do governo federal, até estadual, um programa que atenda uma tarifa zero, como o programa Fome Zero, criar uma dotação orçamentária dentro do orçamento da União ou estadual, para se criar uma tarifa zero dentro de critérios que dê condições ao homem do campo a irrigar, a plantar.
Porque o homem do campo, às vezes tem água dentro da propriedade, tem água e energia dentro da propriedade, mas espera que chova para plantar. A gente viajando não aí... tem iniciativa, né? Não tem ninguém que incentive, não tem ninguém que dê apoio, não tem prefeito que dê meios para ele, pelo menos na verdade, não é fazer uma crítica construtiva, o homem público mantém o sertanejo flagelado para comprar consciência para o voto. É verdade. Para ser uma massa de manobra. É verdade. Mas vamos lutar, cada um faz a nossa parte, para ver se se cria essa tarefa verde, para ver que o homem do campo se afixe no campo, para não haver o êxodo rural para São Paulo. É verdade. E depois o homem do campo chegando na capital, ele não sabe fazer nada. Com certeza. Vai ser uma indústria de marginais. Vai marginalizar e trazer problema para as grandes cidades, como São Paulo. Essa é que é a verdade. Tá certo. Parabéns a você, Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou fazer uma colocação... concordando com o seu Francisco Teotônio, a respeito da questão da falta de ação. Não só no estado da Paraíba, em todo o país, nessa questão que eu coloquei anteriormente. Na questão, digamos, da transposição, eu faço parte do comitê pró-transposição, eu, Dom Alto Pagoto, Chico Lopes, eu faço parte também, né? E a gente vê por aí, a gente participando de congressos, simpósios, eventos sobre a transposição, muita gente, até gente, doutores da área, hidrólogo, mas é contra, transposição contra. Porque fala o seguinte, que a cultura brasileira é corrupta, a gente sabe disso, que a cultura é corrupta. Mas onde tem investimento, gera emprego, desenvolvimento. É verdade. Eu digo para os alunos que estão deixando a faculdade, coisa de engenharia, coisa assim, olha, a gente tem que criar mercado de trabalho para vocês. Certo? Eu diz que 7 bilhões é muito dinheiro para a questão da transposição, mas pelo ralo da corrupção vai por mês mais de 1,5 bilhão é verdade. Por mês no país. Certo? Só pelo lado da corrupção. E essa verba aplicada no desenvolvimento da região, trazendo desenvolvimento para a região. Eu vejo assim. Tá certo, Pedro. Muito obrigado. Um abraço, seu Francisco. Um abraço, Pedro. Muito obrigado pelas suas participações.